E aí, YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como instalar novos teclados no seu iPhone, iPad e iPod Touch. E o legal desse processo é que ele não necessita de jailbreak. Apesar do meu aparelho, como vocês podem observar, ele está com jailbreak. Isso não é necessário. O seu único pré-requisito é que você tem que ter iOS 8. Então, esse vídeo não funciona para quem tem iOS 7 ou abaixo. Esse é um vídeo longo, então eu recomendo que vocês olhem a descrição do vídeo para ficar mais fácil de vocês navegarem por ele. Então vamos começar. E o primeiro passo é você baixar o seu teclado novo na App Store. Eu vou começar aqui dando exemplo do teclado que se chama Swipe. Esse é um teclado pago, se eu não me engano custa 99 centavos. Tem alguns gratuitos, mas eu não testei. Como eu tenho esse pago, eu achei que funciona bem, eu vou falar sobre ele. E aí vocês testem os outros gratuitos, mas a maneira de funcionar vai ser mais ou menos igual essa. Geralmente quando a gente quer adicionar um teclado novo, a gente vai na App Store, instala o teclado novo. E a princípio, depois que você instala, ainda não vai estar funcionando o teclado. Até que eles ensinam como você configura, mas eu já vou explicar direto para vocês. Basicamente é só você ir aqui em ajustes, Aí você vai lá em geral, entrou nos ajustes, vai em geral, aí você vai em teclado, aí clica ali teclados, Ali o meu tem o normal, o teclado em português, o emoji. E aí eu vou adicionar o swipe. Recomendo também clicar ali no teclado, na setinha. E caso não tenha acionado, põe lá permitir acesso total. Isso é importante. Agora o teclado já está ativo. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então aqui eu só abri o bloco de notas. Esse é o teclado normal de vocês. O meu só está diferente por causa do jailbreak. Cliquei no globo, virou o teclado emoji. Cliquei mais uma vez, ele está ativo agora, o teclado Swipe. Primeira coisa, eu vou adicionar o idioma em português, Se vocês observarem, tá EN, que é English, que é inglês. Para a gente ativar em português, tem que fazer o download, porque se eu for escrever porque, ele vai achar que eu estou escrevendo uma palavra em inglês e não vai dar certo. Então a gente tem que baixar o idioma, segurar o dedo aqui, na barra e mais idiomas. E aqui você baixa o idioma que você quer. No caso eu quero baixar o português. Eu cliquei aqui em português. Bom, terminou de baixar, você não precisa fazer nada. Nem clica. Se você clicar aqui na setinha, deixa do jeito que está. Se você quisesse, você poderia apagar o teclado em inglês, com as palavras em inglês. Mas como eu escrevo às vezes em inglês, eu deixei o teclado. Eu deixo o português e o inglês, mas você poderia apagar. Então, como eu já mudei ali para o português, agora eu consigo escrever as palavras em português e ele vai já deduzindo a palavra que eu quero. E ele dá sugestões ali em cima também, caso não seja uma palavra diferente do que ele achou que eu tinha escrito. E o teclado funciona para você escrever normal também, dando os cliques. Isso é interessante, porque às vezes você não quer fazer o swipe, ele funciona comum. E caso ele deduza uma palavra diferente, ele sempre dá essas opções. E se você arrastar o dedo, ele dá mais opções. Vamos supor que eu quiser escrever pote, ele não apareceu pote de cara. Então é só você arrastar ali naquelas deduções para a direita. Aqui no meio, se eu segurar o dedo e pôr no globinho, ele muda o teclado, original, o emoji, swipe. E se eu segurar e pôr nesses números, aparece como se fosse para fazer os números aqui, talvez para você digitar um número mais rápido numa mensagem. E na roda dentada é as configurações dele, que eu vou mostrar algumas outras opções. Eu deixo todas essas ativadas, que é correção automática, espaço automático, som das teclas. Não está aparecendo aqui porque eu estou no mudo. E pedir para adicionar palavras eu acho legal também. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Tem os temas, o meu está no luz. Eu prefiro o tema escuro. Tem o areia, terra, que é só o tema. Eu gosto desse escuro porque no meu caso aqui
ele já aparece em cima um numerinho pequenininho da sugestão da outra página. Por exemplo, então quando eu estou escrevendo aqui nesse teclado escuro, ó, se vocês observarem no meu, ele aparece a sugestão. Se eu segurar a letra M, por exemplo, eu estou escrevendo aqui, ó, oi, tudo bem, e quero fazer a interrogação, eu seguro o M, ele já sai a interrogação. Então eu gostei do escuro porque eu não preciso mudar de página para colocar a interrogação. Não sei se isso é por causa do jailbreak, mas eu acho que não, eu acho que é o tema do teclado. E eu vou mostrar bem rapidinho os outros temas para vocês, né? Que tem o areia, terra e o sol. Então esse é o tema que se chama areia e esse é o sol. Não mostrei o terra, que é bem parecido. Eu não gostei desse sol porque fica esse sol no meio e eu achei que ficou ruim de visualizar a barra de espaço ali. Mas é gosto, o meu preferido é o escuro. E ainda tem outros temas a mais do que esses aí, que tem alguns coloridos, né? Que nem colorido, dá para você escolher as cores, só que custa $1 cada um ou R$ 2,99 todos. Tem esses aqui que era pago, mas eu comprei o aplicativo e eu ganhei. Eu não comprei, mas ativou. E tem esse inverno, caso você queira. Eu acho desnecessário gastar dinheiro com isso, mas a opção é de vocês. Então tem mais esses temas aqui, além daqueles que eu mostrei. E agora falta eu mostrar a última função, que é adicionar uma palavra que não existe. Então, por exemplo, vamos supor que você vai escrever alguma coisa que ele não tá. Tentei escrever um palavrão aqui, vocês viram que não saiu. Mas vamos supor que laranjaja seja uma palavra que eu use bastante, ou um palavrão, qualquer coisa, e ele não deduz. Tá vendo que ele vai achar que laranjaja não existe para ele, então ele deduz. O que você pode fazer para adicionar essa palavra? Aí você tem que escrever clicando, e aí, como é uma palavra que não existe, ó, ele tem essa possibilidade de você adicionar. Então, eu adicionei ao dicionário laranjaja. Então, se eu escrever, agora ele já aparece direto, ele não vai corrigir. E se você vir aqui nas configurações, ó, no dicionário pessoal, agora ele adicionou essa palavra nova que é o laranjaja. Poderia ser, às vezes, um apelido que você chama uma pessoa, seu namorado fala bastante, né? Você fala bastante com ela no apelido e ele não tem, você consegue adicionar. Para isso, você tem que escrever dando clique e aí você clica ali em cima, adicionar ao dicionário. Outra coisa que eu gostei desse teclado é que ele é inteligente. Ele já tem no dicionário dele essas palavras curtas que a gente usa muito para se comunicar, que é o VC, hoje, PQ, beleza. Então eu não tive necessidade de adicionar ao teclado essas palavras, já venho naturalmente com elas. Então esse é o teclado Swipe para quem gosta. Eu dei o exemplo desse Swipe, que é um aplicativo pago, deve ter alguns gratuitos. Só que eu não testei. E agora eu vou falar do outro teclado. E agora eu vou falar do Flexi, que eu gosto mais do que o teclado Swipe, e ele é gratuito. E o primeiro passo é você baixar o aplicativo na App Store. Então eu procurei aqui pelo Flexi e vou instalar. Esse é o primeiro passo. E aí depois que você instalou, é só você ir lá de novo nos ajustes, geral, teclado, adicionar novo teclado e dar acesso, permitir acesso total ao teclado. Então, como eu já mostrei para vocês, essa parte do vídeo eu vou adiantar. Então é assim que você faz para adicionar qualquer teclado no seu aparelho. E agora que eu vou abrir o aplicativo só para a gente configurar ele. A primeira coisa é a gente clicar no globo para ativar o Flex. Agora ele abriu o teclado do Flex. E aí tem várias configurações que eu vou explicar para vocês, mas primeiro eu vou explicar como fazer para baixar o idioma em português. Então é só você clicar ali em cima em Languages. E aqui a gente vai selecionar a língua portuguesa. Português do Brasil, se você mora em Portugal, você escolhe o de Portugal. E baixa e instala. E aí depois de instalado o idioma, ele vai aparecer ali em cima. E aí você pode selecionar, mas isso tanto faz, porque depois dá para você mudar isso no teclado.
Então ali na primeira fileira, ó, se eu clicar ali no preto, ele fica com esse tema preto, tema cinza, tema azul, verde, rosa, né? Cinza e amarelo. Então esses são os gratuitos. E aí tem aquele que custou R$1,99, você escolhe a cor que você quiser. Eu não comprei, eu deixei somente com essas cores que eu já acho que já é suficiente. Então tem todas essas outras opções que caso você queira comprar, aí você pode comprar, né? Aí tem o preço de cada uma delas. Eu não comprei. Existem as extensões também que eu vou mostrar depois para vocês. E acho que é só. Vamos mostrar agora o teclado. Se você clicar o Enter, ele fecha o teclado aqui enquanto você está nas configurações. Mais uma vez aqui eu estou num bloco de notas. Para a gente ativar, você tem que apertar o globinho até chegar no Flex. Por que eu gosto mais do Flex do que o Swipe? Porque geralmente eu gosto de escrever clicando mais fácil do que arrastando o dedo. Então, primeiramente, para você mudar de idioma, tá meio ruim de ler ali, né? Mas ó, tá vendo? Se eu arrastar para a direita ou para a esquerda, ele muda o idioma que está no teclado, né? Eu deixei o português e o inglês. Então, se eu quiser escrever algo em português, eu deixo em português. E eu gosto do Flex pela possibilidade de você conseguir adicionar novas palavras. E depois que você acostuma com os gestos, você escreve bem mais rápido do que quando você está usando o teclado original do iOS. E esse teclado dá para você escrever normalmente como o teclado original, apertando a barra de espaço, mas eu recomendo que vocês treinem com os gestos que ele possibilita você utilizar. E eu vou ensinar para vocês. Vamos supor que eu queira escrever oi, mas eu cliquei no ou sem querer. E aí, se vocês observarem, ele já deu a sugestão do oi, que está em segundo lugar. E aí, para chegar no oi, eu peguei e arrastei o dedo de cima para baixo. E aí ele foi no oi, porque ele não tem como saber o que eu quero escrever, ele dá uma sugestão. Então eu arrastei o dedo para baixo para ir para a segunda opção. Então o dedo para cima ou para baixo, você fica alternando se você quer a sugestão anterior ou a próxima. O segundo gesto que eu quero explicar é quando você arrasta para a direita, uma vez ele dá um espaço, se em seguida eu fazer de novo, ele já adiciona uma pontuação, ó, um ponto, e aí é a mesma coisa, se eu quiser colocar outro símbolo, eu arrasto para baixo, né? Ou para cima, então virou vírgula, mais uma vez virou interrogação, mais uma vez vira exclamação. E se você arrasta para o lado esquerdo, ele apaga a última palavra. Então, mais uma vez, ó, duas arrastadas para a direita ele adiciona uma pontuação, apenas uma ele adiciona um espaço. Então, depois que você pega o jeito, fica bem mais rápido. Ó. Uma vez, mais uma, adicionou a pontuação, duas vezes para baixo, ele selecionou o interrogação. E o bom é que ele corrige bem as palavras, então dá para você escrever bem rápido. Para você acessar os emojis, você não precisa clicar no globo e mudar o teclado. É só você segurar o Enter. Então, segura o Enter, ele já entra nos emojis, sem você ter que modificar para os outros teclados. E para você adicionar uma palavra que não existe no dicionário dele, vamos supor que eu escrevi que ele salve laranja, laranja. Poderia ser o apelido de alguém ou qualquer coisa. Quando eu dou espaço, ele já dá a sugestão nova. Só que eu não quero que ele corrija, eu quero que ele deixe laranja, laranja. E aí, se é uma palavra que eu uso bastante, se eu arrastar mais uma vez para cima, ele aprende a palavra. Aparece bem rapidinho aqui, eu até pausei o vídeo para vocês verem. Então, a próxima vez, se eu escrever laranja, laranja, poderia ser o apelido de alguém ou qualquer coisa, ele já dá a sugestão de laranja, laranja. Tá vendo? Antes ele daria um espaço ou outra coisa. E vamos supor que você adicionou uma palavra que você não queria no dicionário. Você pode ir lá e apagar, clicando ali em cima, indo aqui nas dicionário, ele aparece as palavras que eu adicionei, né? No caso, ó, beleza, ré, laranja, laranja, e não e tb, que a gente usa
ele não tinha, então eu adicionei essas palavras aí, porque facilita para eu escrever bastante. E agora eu vou explicar rapidamente das extensões, porque dá para você adicionar coisas novas a ele. Sem pagar, você pode colocar 3, que eu já achei o suficiente. Vou falar só das que eu gosto mais. Então, primeiro aqui eu pus number row, então ele adicionou uma linha a mais com os números. E aqui, se você der um clique, ele explica em inglês o que essa extensão faz. Sem pagar, a gente pode escolher somente 3. E aí é só você arrastar e colocar lá em cima. Então, aqui eu vou mostrar para vocês essas que eu coloquei. O number row, ele adiciona essa linha ali em cima. Tem o control, cursor control, que se eu segurar a barra de espaço, eu vou mostrar ali para vocês agora. Ó, segurei a barra de espaço, eu consigo arrastar o cursor, ó. Então esse que é o cursor control, que é aquela extensão. Se você não deixa isso, não vai funcionar lá nos ajustes. E aqui eu vou tirar esse number row, porque eu não consegui mostrar o one-handed que eu quero mostrar para vocês. Então tirei essa extensão e vou adicionar o Rainbow Pops. Eu vou explicar e vou mostrar para vocês o que elas fazem. Então, o one-handed funciona para quando você está digitando com uma mão. Se eu arrastar aqui para cima, ó, tem essas duas opções. Ou para o teclado ficar um pouco mais para o lado esquerdo, então fica mais fácil para eu escrever com essa mão. Ou, se eu clicar ali, ele volta ao normal. Ou dá para ir para o outro lado se eu estiver escrevendo com a mão direita. Vocês estão vendo que está brilhando azul, verde, ó. Agora está azul. Esse é o que o Rainbow Pops faz. Então, quando eu clico, a letra lá dá esse pop com cor aleatória, né? Cor do arco-íris. Então, é isso que o Rainbow Pops, essa extensão, faz. Tem essa extensão aqui que é Heart Pops e o Color Pops. O Heart Pops, ele vai deixar como se fosse um coraçãozinho, ó, quando a gente clica. Ó, então, fica um formato de coração. E o Color Pops, ele possibilita você escolher a cor que ele vai brilhar. Porque o Rainbow, cada hora vai uma cor diferente. E o Color Pops, você já escolhe uma cor. Ó. Então, eu vou adicionar. Na hora que eu clico ali em cima nele, dá para selecionar a cor, né? Que aqui eu não selecionei. Você dá um clique, clica ali em Setup e escolhe a cor que você quer. Estava azul, vamos supor que eu queira laranja. Aí ele vai ter o pop laranja. Então é isso que essas extensões fazem. Não fazem muito milagre, mas acho que para mim a preferida é o Cursor Control e o Number Row. E aí deixa o Rainbow Pops. Esse one-handed é interessante, mas para mim não faz tanta diferença assim. Aí vocês escolhem qual vocês querem. Se quiser colocar mais extensões, aí tem que pagar. E você clica ali, Unlock Another Extension Slot. Bom, então eu já falei aqui dos temas, né, que são as cores, as extensões, e por último fala que falta o tamanho. Então tem essas primeiras duas possibilidades, que é aparecer a barra de espaço ou mínimo, que aí no mínimo vai ocultar a barra de espaço. Na verdade, tanto faz aqui, porque se você usar seus dois dedos e arrastar para cima, ele mostra a barra de espaço. E se você arrastar com dois dedos para baixo, ele esconde. Então você escolhe se você quer que quando você inicia, ele já inicie assim a barra de espaço ou com ela aparecendo. E caso você queira modificar, você não precisa vir aqui nos ajustes. Você pode arrastar o dedo para cima para aparecer e dois para baixo para esconder. Eu acho que eu prefiro deixar em Spacebar, porque aí eu consigo modificar para os símbolos mais fácil. E tem o tamanho, que eu posso deixar em Large, que é bem grande, o tamanho original ou pequeno. E aí você vê qual que você acha melhor, se é o grande, original ou o pequeno. Eu tenho deixado aqui no pequeno porque não tem me atrapalhado e aí fica com mais espaço para as outras coisas. Mas é opcional, vocês escolhem qual vocês acham melhor. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se eu ajudei vocês, não se esqueçam de clicar em curtir, porque assim vocês me ajudam bastante. Para quem quer saber como eu deixei o meu aparelho desse jeito, né? Se vocês observarem,
o tema está bem diferente, a disposição dos ícones está bem diferente também. Isso tudo foi realizado através do jailbreak. Sem jailbreak não tem como você fazer nada disso, além do teclado, né, mas de mudar os ícones, a disposição e etc. Então, se você não sabe o que é jailbreak, recomendo o meu vídeo onde eu explico o que é jailbreak e tiro várias dúvidas. Também recomendo o meu vídeo que eu falo quando vai sair o próximo jailbreak, que ainda não saiu, né? Pelo menos hoje, enquanto eu estou fazendo o vídeo, ainda não saiu. Recomendo ficar atento a esse vídeo. E se você não conhece meus vídeos dos melhores tweaks, recomendo dar uma olhada em pelo menos alguns deles para você conseguir ver o que é possível ser feito com o jailbreak. Então ali tem várias opções e possibilidades de tudo que é possível quando você tem o jailbreak no seu aparelho. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, porque toda semana sai um vídeo novo. Ficou com alguma dúvida, algum problema, pode perguntar no vídeo ou pode mandar um e-mail que eu sempre respondo. Só tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes eu demoro alguns dias, mas eu sempre respondo. Se você ainda não curtiu minha página do Facebook, curta minha página do Facebook, porque lá eu posto notícias com mais regularidade do que os vídeos. Os vídeos eu posto um por semana. Lá sempre que eu vejo alguma notícia interessante, eu já posto lá no Facebook. Eu só não garanto que eu vou responder lá no Facebook, porque lá fica bem confuso. Então, se você quiser falar comigo, o melhor é ou você me mandar um e-mail ou perguntar aqui no vídeo, tá? Então é isso, um abraço para vocês e uma ótima semana.